Olá pessoal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um episódio de Experiências Extraordinárias. Antes de eu começar a conversar com o nosso convidado de hoje, eu quero fazer um pedido. Deixa seu like nesse vídeo. Vai valer muito a pena. Porque a pessoa que eu tô recebendo aqui, o executivo que eu tô recebendo aqui, tem muita história boa para contar. E ele é CEO de uma empresa que está atuando, que atua no mercado extremamente novo e inovador. Então ele vai contar pra gente um pouco desse mercado, ele vai contar pra gente um pouco dessa empresa, como é fundar uma empresa neste segmento. Tô fazendo suspense aqui, mas como é fundar uma empresa nesse segmento. Então eu tenho certeza absoluta que vocês vão adorar o que tá por vir nesse episódio de Experiências Extraordinárias. E já aproveitando que você está deixando o seu like, compartilha esse vídeo, compartilha esse conhecimento que o Alan Paiotti vai deixar aqui para nós hoje. O Alan é CEO da Connect. Connect. Daqui a pouco vocês vão ligar o nome à empresa. O Alan é cofundador e CEO da Connect e tem uma carreira construída na gestão de diferentes empresas de diferentes segmentos. É um executivo com muita bagagem, já passou por várias empresas, em cargo de liderança e vai deixar aqui pra gente, eu tenho certeza, já tô levantando a barra aqui, tenho certeza que vai deixar aqui pra gente muito conhecimento. Alan, super obrigado pelo seu tempo aqui hoje. Eu sempre agradeço porque eu sei que o tempo de vocês é valiosíssimo. Então, saber que vocês vêm aqui dedicar algumas horas ao nosso projeto é uma honra para nós. Então, muito obrigado por você ter vindo. E eu queria que você contasse um pouco quem é o Alan Paiotti. Boa. Bom, primeiro eu que queria agradecer. É uma honra estar aqui e poder de alguma maneira compartilhar um pouco da experiência que a gente acumulou ao longo da vida, né? Quem que é o Alan Paiotti? O Alan Paiotti é um cara que hoje está com 51 anos, que começou a trabalhar com uns 13. Uhum. Eu estudei na Fundação Bradesco, para quem conhece. Que lá em Osasco, né? Lá em Cidade de Deus, exatamente. Exatamente. Estudei lá desde criancinha e com 13 anos eu fui fazer um curso de contínuo. Que alguém, eu não sei quem que já tinha ouvido falar um negócio desse, tinha que aprender, inclusive, datilografia, que a maior parte aqui das pessoas que estão nos ouvindo já nem imaginam o que é, né? Máquina datilográfica. Nós passamos por isso. Nós passamos por isso. E não faz tanto tempo assim. E eu comecei trabalhando por uma provocação muito pessoal. Uhum. Né? Eu brinco, até tem uma história marcante na minha vida, que foi uma discussão que eu tive com meu pai na época, sobre um Bamba. Para quem lembra lá de trás, tênis Bamba, aquele branco. Eu, no colégio, esse era o uniforme. Uhum. E eu, naquele alto dos meus 12, 13 anos, você começa a entrar, né, na adolescência, começa a ficar, né, querendo mostrar, né, mostrar para as meninas e tudo mais. E eu, muito vaidoso, queria sempre ter o meu tênis branquinho, né? Aquele branco, né? Aquele tênis ficava amarelo. E eu um dia queria comprar um novo. E meu pai me deu uma chamada, falou, de jeito nenhum, seu tênis está um pouco amarelo, mas está ótimo. Uhum. E aquilo para mim foi transformador, que eu olhei para ele e falei, quer saber, tá na hora de eu começar a me virar, porque eu quero ter o meu tênis Bamba branquinho aqui, né? E aí eu fui lá, fiz esse curso, consegui esse curso lá no Bradesco, comecei a trabalhar. E desde cedo eu acabei descobrindo uma veia muito mais empreendedora do que uma veia, vamos chamar aqui, para seguir uma carreira tradicional, executiva. Né? Sem nenhum demérito, nenhuma crítica. Muito mais uma questão pessoal. Sua aptidão, né? Assim, muito de um espírito de construção, de conquista, de ser um pouco dono do seu próprio rumo. E a vida acabou me criando oportunidades incríveis para seguir por oportunidades de negócio, modelos de negócio, segmentos que eram em alguns momentos muito inovadores, né? Como um negócio que a gente criou em uns 20 e poucos anos atrás, que eu chamava Heli Solutions na época, né? Hoje chama Avanto, que era uma empresa de propriedade compartilhada de helicópteros, que era uma novidade. Como é que você vende pedaços de um bem, pedaços de um helicóptero, né? Hoje em dia é razoavelmente comum isso, hoje né? É comum, mas a gente começou com isso, né? Lá atrás, em 99 para 2000, como uma mudança de paradigma, né? Porque eu lembro que a gente vendia uma cota de um helicóptero pelo preço de um Passat. O Passat era importado na época, né? Custava $40 mil. Então você podia comprar o teu helicóptero na época por $40 mil. Então, estas oportunidades para pegar conceitos novos que podem transformar
a maneira como a sociedade vive o seu dia a dia, né? São coisas que acabaram me chamando a atenção ao longo da vida e que foram me trazendo oportunidades muito, muito legais. Muito, muito legais. E eu vim seguindo minha carreira desse jeito, fiz muita reestruturação de empresa, passei por muitos setores. Então esse negócio de aprender, né? A curiosidade do dia a dia, de o que eu posso aprender? Então a gente estava aqui, eu fiquei maravilhado com as coisas que você foi me contando, como é que vocês montaram, né? E por que você começou a fazer isso? Isso para mim é alimento para a alma, né? Para a gente manter a curiosidade e o aprendizado do dia a dia. Que legal. Isso é uma coisa que eu levo para mim. Muito legal. Você passou por vários tipos de negócios, né? Você acha que isso teve a ver com essa sua veia empreendedora? Ou tem alguma outra característica em você, além da curiosidade, que te fez navegar desde aluguel de helicóptero até fundar a Connect mais recentemente? O que você acha que aconteceu aí? Então, eu acho que quando a gente é muito jovem, a gente está tentando descobrir o que nos faz feliz, né? Então, eu tive o privilégio de começar a trabalhar muito cedo. Hoje eu conto isso para minhas filhas, né? Eu tenho uma de 21, que estuda no exterior, eu tenho uma de 17, que faz 18 esse ano, está pensando no que fazer na faculdade. E eu conto para elas que eu comecei a trabalhar com essa idade, elas me acham de Marte, né? Pai, você trabalhou. E eu olho para trás, assim, era um outro momento social, era um outro contexto, né? Mas para mim isso foi um privilégio, porque eu desde cedo comecei a ficar exposto a oportunidades que acabaram me ajudando a decidir quais eram os rumos que eu queria levar para a vida, né? Eu com 17 para 18 anos, eu consegui uma bolsa do Rotary e eu fui morar um ano como intercambista nos Estados Unidos. Olha que legal. Então eu já tinha me formado aqui, né? Eu me formei em tecnologia, então eu tenho uma formação básica que eu fiz na fundação como analista de sistemas, né? E comecei minha carreira em análise de sistemas. Com isso eu fui para os Estados Unidos, morei um ano lá, né? Vendi aqui o que eu tinha comprado uma moto, né? Trabalhando no banco, consegui comprar uma moto, vendi tudo e fui embora morar um ano. Mas é aquele momento de vida em que a mente está se abrindo, está se expandindo, né? Então você poder ter contato com coisas novas, com culturas novas, isso foi me ajudando a moldar um pouco o que eu queria ser na vida. Quando eu voltei, eu voltei para a tecnologia, mas eu tive uma grande sorte que foi, através dessa empresa de tecnologia que eu montei, me juntar e começar a trabalhar na Booz Allen. Na época era a grande empresa de consultoria aqui no Brasil. E nessa fase, e essa é uma sugestão, uma dica que eu dou para todos os jovens, eu faço muita mentoria de jovens hoje, né? E uma das coisas que eu dou para eles é assim, aproveita essa fase dos 18 aos 25 anos e se joga para aprender. Experimenta coisas, né? Porque é uma fase que você tá absorvendo muita coisa. Você tem o frescor, né? Você tem energia, você tem a força de vontade, se abre para o mundo para coletar experiências novas, para poder depois, um pouco mais à frente, com um pouco mais de maturidade e experiência, começar a fazer as escolhas que vão ser de fato de alto impacto na sua vida, né? E nos próximos talvez 30, 40, 50 anos de vida. E eu na Booz Allen passei lá quase 3 anos... Amassando barro mesmo, né? Eu era aquele cara que ficava de madrugada fazendo relatório, né? E foi uma experiência incrível, porque eu lidava com gente muito inteligente. E isso é uma coisa também que eu acho, para mim, é um desafio que me mantém sempre alerta, né? Porque você conversar com gente muito inteligente, muito mais inteligente do que eu, te faz ficar esperto, né? Você tem que, então, se preparar, exatamente, antes, né? Chega lá para não fazer feio, exatamente. Né? E muito exposto a coisas diferentes. E isso foi moldando essa minha característica de falar, pô, eu gosto de estar perto do dia a dia, então eu não sou uma pessoa de produzir papel, né? Então isso foi o que a minha motivação por deixar a consultoria foi porque eu comecei a ficar angustiado e falar, pô, eu produzo coisas que são muito inteligentes, muito bem pensadas, com um grupo de pessoas super diferenciado, mas depois eu não vivo para ver na prática. Não vejo, né? Não vejo como não vejo o resultado. Tudo que a gente disse que devia acontecer, será que está acontecendo na prática? Né? E essa angústia me fez que interessante. Buscar coisas mais perto do dia a dia. E aí a vida me levou para um mundo de gestão, né? Eu acabei fazendo nesse período aí eu queria estudar alguma coisa nova, acabei fazendo biologia, me especializei em genética. Nossa, então é um pouco dessa provocação, né? Mas porque, é o que me trouxe, assim, 40 anos depois é o que me trouxe para Connect. Eu ia falar isso, então, Conecta agora, mas que coisa completamente, na época, completamente diferente, né? Exatamente. Mas é um pouco dessa busca por algo novo, algo que estimula
o cérebro, quer dizer, de ficar constantemente buscando coisas que podem enriquecer o meu repertório, me fazer refletir, me trazer elementos novos. E aí é um pouco da tua pergunta, quer dizer, por que eu passei por tantos setores diferentes? Porque eu decidi que eu queria ser agnóstico em termos de negócio. Eu queria aprender modelos de negócio, oportunidades de negócio diferentes, porque hoje, depois de algum tempo nessa estrada, eu vejo o benefício de poder usar experiências de um mundo, por exemplo, do mundo da aviação, no mundo da saúde, ou como eu usei já no varejo, ou no mundo imobiliário, onde eu estava antes de vir para o mundo da saúde. Então, essas coisas todas, elas vão ajudando a gente a enriquecer o repertório, e ajudando a gente a decidir qual é o caminho que a gente quer seguir. Eu acho que você deixou várias dicas e a sua carreira é essa carreira heterogênea que é muito interessante, mas você falou uma coisa que eu queria botar em negrito, que é essa questão de se jogar nesse começo da carreira, né? Às vezes a gente vê muita gente já no começo de carreira buscando o porto seguro, né? Buscando... Já ouvi até o pessoal do concurso público. Nada contra o concurso público, não é isso. O ponto é que é uma dica de ouro, né? É a fase realmente de você abrir a cabeça para absorver coisas, estudar, né? Se você tiver a oportunidade de fazer intercâmbio, estudar lá fora. Eu, por exemplo, não tive a oportunidade na juventude de ir pro exterior. É muito mais difícil fazer isso depois, né? Com família, com responsabilidade do trabalho. Não que não tivesse na época, mas pô, é muito mais difícil. Então, se você tem a oportunidade de fazer como o Alan fez, né? Vendo tudo que eu tenho, vou lá fazer um ano de intercâmbio, vou melhorar meu idioma, né? Vou aprender uma nova cultura. Eu acho que é uma dica de ouro que você está deixando, Alan, para todo mundo que está assistindo aqui o Experiências Extraordinárias. E para a gente acabar com esse suspense, conta pra gente o que é e o que faz a Connect. Boa, a Connect é uma empresa de saúde focada no tratamento de pacientes crônicos com um diferencial, que eu acho que é o grande charme. A gente trabalha com cannabis medicinal. Né? Porque, da onde veio a Connect? Né? De 2012 a 2019, eu liderei uma empresa que chama Guarde Aqui. Então, foi um investimento que eu fiz com um fundo de private equity lá em 2012, numa plataforma de self-storage chamada, né, Guarde Aqui. E a gente cresceu esse negócio muito até 2019, quando a gente vendeu o controle e eu saí do dia a dia. Quando eu deixei o dia a dia desse negócio, eu estava pensando um pouco no que fazer. Né? E estava naquela... Qual vai ser a próxima aventura, dos 49 anos, né? Assim, chegando nos 50, né? E é curioso, porque eu vi amigos que passaram por esse momento, e eu falei, quando eu chegar lá, esse negócio vai ser moleza, né? E vambora. Não é. Nada. É engraçado como tem momentos da vida, eu acho que tem um primeiro momento que para mim foi importante, que era os 30 anos, eu estava casando ali, né, tendo a minha primeira filha. Então você começa, é o que você falou, a vida começa a te trazer algumas responsabilidades que vão começando a direcionar as suas decisões. Então por isso que eu acho que até os 30, gente... Faz tudo que você pode, né? Experimenta, testa tudo. Tem muito. Esse mundo está muito mais aberto do que era na nossa época. É verdade. Então tem muita coisa legal para fazer, muito disponível, né? Depois dos 30, você tem ali, a vida começa a te colocar algumas restrições, alguns limites. Dos 40 aos 50 é uma fase que, pelo menos para mim, foi uma fase de aceleração. Eu já vinha com alguma experiência e você começa, de fato, a aproveitar aquilo que você está acumulando. Quando você chega nos 50, você fala, bom, beleza, e agora? Os filhos estão crescendo, né? Para onde eu vou? Né? Você começa a enxergar o horizonte do fim, né? Que antes você estava muito distante, né? Então, eu acho que eu vou ver aos 120 anos, mas, de qualquer maneira, você vai ficando cada vez mais perto do final do que do começo, né? É da vida. E aí, eu estava nessa reflexão. E eu tenho alguns investimentos, algumas coisas, e eu recebi um convite que me deixou muito provocado naquele... Isso era segundo trimestre de 19. De um grande amigo meu, um cara que eu admiro demais, que estava no conselho na época do Hospital Alemão Oswaldo Cruz. Um hospital fantástico, incrível, tem mais de 130 anos de história, né, uma tradição na saúde, que estava precisando se redescobrir e se reinventar. Né? Esse mundo da saúde está passando por muita transformação em termos de adoção de tecnologia, a expectativa dos consumidores querendo se relacionar com essas instituições. Muita health techs, muita health tech vindo provocando coisas novas. Né? Então, você pega uma instituição de 130 anos, como eu fiz muita restauração na minha vida, esse processo de mudança do modelo mental das pessoas, de uma estrutura que já vem com uma história e uma cultura muito forte,
é um grande desafio, né? E eu fui convidado para liderar o hospital. Não imaginava que eu ia ter uma pandemia pela frente. Isso era julho de 19, quando eu fui para lá. Em fevereiro de 20 a coisa explodiu, né? Então foi uma... E para mim, era para quem tinha feito lá a biologia e feito a genética, começou já tinha investido em saúde, mas nunca tinha atuado do outro lado da mesa, né? Eu era um consumidor de saúde, tinha meu plano de saúde, eu era um consumidor do hospital, da clínica. E eu falei, pô, você quer saber? Eu vou fazer um MBA na prática sobre saúde. Eu vou aprender esse negócio aqui vivendo num hospital de excelência, né, do outro lado da mundo. Eu não podia ter subestimado de uma maneira tão grande o impacto que essa experiência ia ter na minha vida. Porque... quando a gente está liderando empresas, né, e eu tive o privilégio de assumir a liderança de empresas nos últimos, talvez, 25 anos, a gente fica constantemente se perguntando e desafiando as nossas equipes em como é que você constrói um propósito. Eu acho que aquilo que você, de fato, consegue alinhar as pessoas com alguma coisa que dê essência, que faça um sentido, né, dê um sentido de pertencimento. Senão... Por que você acorda cedo, vai passar só 8, pela 10, grana 12 horas não sustenta, no escritório? Né? Quer dizer, aquilo tem que fazer sentido para você. Senão você não se conecta e você vira uma etapa na sua vida que você gastou o seu tempo, você gastou uma oportunidade para fazer algo que não estava de fato num plano de crescimento, né, teu, enquanto indivíduo e enquanto profissional. Então essa discussão do propósito sempre foi uma coisa muito marcante para mim na minha carreira. E na saúde, não tem coisa mais fácil do que definir o que é o propósito. Porque, ainda mais no hospital, o seu propósito é salvar vidas. Tem gente que entra debilitada, você precisa fazer tudo o que você pode, empregando o melhor que você tem de tecnologia, de conhecimento, de infraestrutura. Equipamento, tudo que você tem, né, em termos de recursos humanos, né, de médicos competentes, uma assistência competente, para que a pessoa saia de lá bem. Né? Então, assim, e quem não consegue construir essa jornada, você vê de perto. E a gente viu muito na pandemia, eu vi muita gente assim, com alguma conexão, ou familiares de amigos meus, ou parentes que foram e na pandemia não saíram. Isso me tocou muito, porque a gente vê que a gente, no fim do dia, você pode fazer os melhores cursos. Eu fui fazer cursos, né? Eu adoro estudar. Então eu vou para Harvard, fui para o INSEAD, aqui fiz GV aqui. Então eu sempre tive a curiosidade de estudar e sou um cara muito racional. Né? Então eu monto os meus planos, boto no Excel, tudo funciona. Na vida, e isso a biologia me ensinou, na vida tem uma coisa que você vai ter certeza: 2 mais 2 nunca darão 4. Pode dar 3,97, 4,22, nunca dará 4. Porque os indivíduos não são iguais. Os indivíduos não são iguais, as reações não são iguais, as histórias não são iguais. E na saúde eu encontrei isso. A saúde falou para mim, enquanto profissional e como indivíduo, de uma maneira muito diferente, porque é um ambiente muito complexo, com pessoas que você tem que alinhar, né, nesse ecossistema. Então, os players que estão envolvidos, o plano de saúde, o hospital, a clínica, o médico, cada um tem um pouco de vida própria nesse ambiente. Em alguns momentos eles estão muito desalinhados. Né? E no fim do dia você tem que focar no paciente, porque você tem que achar uma maneira desses elementos todos se combinarem, porque você está, de fato, impactando a vida de uma pessoa, né, no indivíduo na ponta. Então foi uma experiência incrível. E você passou a pandemia inteira... Pandemia inteira. Uau! Até a pandemia começar a arrefecer em 21. Então foi 19, 20, 21. Imagino que não deva ter sido uma tarefa simples, não, né? Não foi simples. Eu não deixei de ir nenhum dia para o hospital. Então, eu não vi essa história de home office acontecer, que eu acho que é uma outra descoberta que está se buscando um novo equilíbrio, né, nessa relação de trabalho, que eu tenho uma visão muito crítica sobre isso. A gente debate muito lá hoje na Connect isso. A gente, pra ter uma ideia, hoje a gente não tem uma política estabelecida de home office. Um pouco porque a gente entendeu que a gente não está maduro para isso, e um pouco também porque eu tenho influenciado esse processo de discussão. Gente, nós estamos num momento de construção. Não dá para construir a distância. Esse ponto é o que eu ia te dizer. A gente aqui no Experiências Extraordinárias, guardadas as devidas proporções, a gente também está no momento de construção de cultura. Como é que você... Não é que não dá para construir a cultura remotamente. Se a gente tiver uma situação como nós tivemos, teve que se dar um jeito. Isso. Né? Mas é muito mais difícil você construir uma cultura estando longe das pessoas. Né? Existem áreas, e a gente recebeu aqui o Thiago Alves, né, CEO da Regus,
E o próprio Thiago acho que faz uma ponderação interessante nesse aspecto, né? Ele publicou um livro, né? Ele tem um livro. Ele é hoje, eu acho que o cara mais capacitado aí no nosso mercado a falar, a viver esse ambiente. Teve aqui no Experiências Extraordinárias também. Mas eu concordo com você, principalmente nesse momento de táxi e decolagem, né? É muito difícil você não estar ali com as pessoas. E talvez tenham negócios que o remoto realmente não funciona. Não funciona, né? Então, por exemplo, você pegar um estúdio de podcast. A gente gravava remotamente antes. Gravava, fato. Né? Mas a gente perdia, sei lá, 60%, 70% dessa interação. Dessa experiência. É isso aí, pô. Entendeu? Viver, então, sentir o que tá acontecendo. Tipo, se tiver que voltar pro remoto, vamos voltar, mas... Putz, não é a mesma coisa. Não é, né? Então eu concordo com você. Eu de fato, eu acredito de verdade, porque não tem por que a gente não ter uma política de um home office, porque ela tem um benefício, ela facilita um pouco a vida das pessoas, ela tem o seu lado positivo. Mas eu acho que no momento que a gente está vivendo, a gente poder se reaproximar, a gente poder viver uma experiência junto, a gente poder debater o que a gente tem que fazer e construir, a gente ganha muita velocidade, muita agilidade. A gente está lá, resolve os problemas na hora. Então eu acho que isso tem um valor intrínseco e isso ajuda muito as pessoas a crescer. A gente tem hoje na Connect, e eu vou voltar para a tua pergunta, esqueci, mas só para dar esse contexto. Tá ótima a conversa. A gente entrou num setor muito novo, né? Porque quando eu saí eu decidi deixar o hospital já com uma visão de construir uma empresa de saúde para focar em paciente crônico. Eu acho que é um dos grandes desafios que a saúde tem. E eu estava focando mais lá em paciente que tem diabetes, que tem hipertensão, que tem asma, que tem condições que são crônicas, que o indivíduo vai ter que lidar com isso ao longo da sua vida e que normalmente o paciente acaba ficando um pouco cansado de ficar lá mantendo lá o medicamento, o hábito alimentar, o exercício e tal. Ele abre mão de algumas coisas, degringola, entra numa situação de crise e vai parar no pronto-socorro. E aí cria um conflito, porque aí o plano de saúde, que normalmente dá a cobertura para esse indivíduo, o plano liga e fala, pô, mas você sabe que esse paciente tem diabetes? É a quarta vez que você interna ele no último trimestre. E aí o hospital vira e fala, mas pera um pouquinho, o cara bateu no pronto-socorro. Bateu aqui, eu tenho que atender, né? Eu não faço atendimento primário, eu não faço aquele atendimento na entrada para garantir o acompanhamento, ver se ele está de fato aderente ao tratamento. Isso não é meu papel. E cria um conflito e um desgaste. E, de novo, ninguém está olhando para o bem-estar, para a qualidade de vida, para a saúde do paciente. Entendi. Na ponta, né? Então, esse desalinhamento na saúde, muitas vezes ele privilegia uma visão de negócio, de resultado, e deixa em segundo plano o que para mim é o mais importante, que é vamos começar focando no paciente? Se ele estiver bem atendido, se ele estiver resolvendo a vida dele, o resto, enquanto modelo de negócio, a gente arruma. Porque ele vai menos para o hospital, ele vai acionar menos o seguro, potencialmente ele vai tomar menos remédio e assim vai, né? Isso. E aí passa por uma necessidade de um repensar de como é que a cadeia de valor da saúde se reconecta. Então, você tem que criar modelos de compartilhamento de risco, você tem que integrar mais os planos de saúde com as clínicas, com os hospitais, com os laboratórios. É toda uma mudança de maneira de se operar que exige muito mais transparência na troca de informações, um peito muito mais aberto nas conversas para que essas partes possam interagir, mas no fim do dia eu acho que todo mundo tem a ganhar. Então eu saí com esta provocação, eu falei, pô, eu vou ver se eu consigo desenvolver uma companhia usando muita tecnologia, porque eu acho que a tecnologia nesse ponto ajuda muito, para conseguir acompanhar e cuidar desses pacientes numa visão que a gente chama de uma visão transversal de linha de cuidado. Então eu pego lá o paciente que tinha diabetes, né? Essa era a ideia inicial, e eu coloco ele num atendimento onde eu vou ter médicos no atendimento primário que vão acompanhá-lo com alguma regularidade, tem um processo de tratamento específico que ele tem que fazer, e eu tenho uma equipe de enfermagem que vai fazer o que a gente chama do acompanhamento do cuidado. Então, quase que diariamente, interage com o paciente, vê como é que ele está evoluindo e dá feedback para o médico, e ele vai ajustando o tratamento para que esse paciente sempre esteja engajado no seu tratamento e ele não precise ir para uma situação mais crítica quando a situação sai um pouco do controle. Essa era a visão. Era uma visão empresa de saúde para cuidar de paciente crônico. E foi aí que eu tive um contato com o mundo da cannabis medicinal. Como muitos que talvez estejam ouvindo a gente aqui hoje, não conhecia muito, tinha um preconceito danado, associava isso com a droga, né, com a visão mais negativa disso. Pô, esse mundo se descortinou.
Eu ouvi falar disso, senti um negócio, uma provocação. Eu brinco que você começa a ter que ouvir um pouco os teus instintos, né? E eu tenho um negócio que quando tem alguma coisa que me chama a atenção, o meu estômago reclama. Ele começa a mexer, me dá um frio na barriga. E eu já aprendi a ler isso para falar assim, ó, dá um passo para trás. Vamos estudar, vamos ler sobre isso. Vamos formar uma opinião um pouco mais embasada. E aí a gente volta para discutir. E foi isso que eu fiz. Aí você foi estudar a cannabis medicinal. Fui ver a cannabis medicinal, fui entender o que tinha acontecido no Canadá, uns 15, quase 20 anos atrás. Começou, de fato, a trazer o tema do uso da cannabis para o dia a dia, né, da medicina. A cannabis tem 3 mil anos de história, tá? Não estamos falando de nada novo. Você tem registros na Bíblia de uso da cannabis com fins medicinais, né, em outros povos, em outras culturas ao longo desses milênios. E o que a gente está passando agora é por um processo de redescoberta. O Canadá foi muito corajoso em trazer isso para a pauta. Depois, os Estados Unidos também começou a adotar isso. Eu acho que esse é um capítulo à parte, porque os Estados Unidos eu acho que também abriu de uma maneira um pouco desestruturada, né, esse uso da cannabis medicinal. E lá tem discussão muito recreativo também. Também tem vários estados que você pode usar, né, a cannabis recreativa. Então a regulação lá ainda está a nível estadual, você não tem uma lei federal que harmoniza esse entendimento. Essa é uma virtude que a gente tem no Brasil, porque a regulação que a Anvisa fez aqui, que permite de fato a importação de produtos à base de cannabis medicinal, foi feita de uma maneira muito corajosa e eu acho que foi bem feita. Está num processo de amadurecimento e evolução. Isso que eu queria fazer esse parêntese. Isso é novo? Porque eu me lembro, não me lembro exatamente a data, mas razoavelmente recentemente, discussões de mães que queriam trazer remédios à base de cannabis para os seus filhos e pacientes com doenças crônicas. E eu me lembro dessa discussão de não poder, porque a Anvisa que regulamenta, né? A Anvisa não deixava tal. Em que pé que está isso hoje no Brasil? Então, esse debate no Brasil, ele começou aí por volta de 2014, 2015, quando você teve um primeiro caso que foi mais emblemático de uma paciente, né, uma criança que teve uma autorização judicial para começar a importar o medicamento. Isso acabou provocando, né, esse tema. A Anvisa estudou isso ao redor do mundo. Em 2019, ela solta uma primeira regulação e depois em 2020 uma segunda, que permitem um acesso à importação de produtos à base de cannabis medicinal, ainda não registrados no Brasil como medicamentos, mas que por alguns critérios de formulação e de processo de produção podem ser importados. E aí tem um caminho que é o maior hoje no Brasil, onde você tem uma prescrição que é emitida, sempre um médico tem que avaliar e tem que emitir uma prescrição, mas tem um caminho onde cada uma dessas prescrições é aprovada individualmente na Anvisa antes de importar o medicamento. E tem um outro que é um segmento que está começando a se desenvolver no Brasil, onde os produtos importados eles podem ser estocados no Brasil e ser vendidos através de redes de farmácia. E aí você não tem que aprovar a prescrição na Anvisa, mas você precisa aí usar uma prescrição azul ou amarela, que é uma prescrição mais controlada, tem certo rigor. Então, como outros medicamentos super controlados. Exatamente. O medicamento tarja preta, ele cai neste rol de medicamento. Então hoje, cannabis medicinal no Brasil é absolutamente legal, super controlada pela Anvisa. Eu acho que a Anvisa está fazendo um trabalho incrível, que está sendo uma referência para muita gente no mundo. Tem muito país mandando gente para cá para estudar o marco regulatório. Porque a Anvisa criou um caminho para fazer com que esse mercado consiga se desenvolver de uma maneira estruturada. E no começo, como ela viu que estava a importação, tinha muita coisa vindo de uma maneira informal, tinha já uma pressão no judiciário, então ela falou, é melhor eu criar um marco regulatório que começa a orientar esse mercado e a gente vai evoluindo e aumentando o nível de demanda para trazer mais segurança para o paciente, mais controle sobre isso. Então eu acho que ela foi muito corajosa, ela criou uma regulamentação que está sendo uma referência ao redor do mundo. E isso, nos últimos 2, 3 anos, está fazendo com que o mercado se desenvolva de uma maneira incrível aqui, né? Diferente dos Estados Unidos, onde cannabis medicinal, o THC, que é aquele componente da cannabis. Que dá o barato, o famoso barato, nos Estados Unidos ainda é considerado droga, então você não pode ter medicamentos com alto teor de THC nos Estados Unidos, mas CBD lá não é considerado medicamento, é considerado suplemento alimentar. Então você compra quase que em qualquer lugar. Eu já encontrei no supermercado, você encontra na farmácia, tem os tais os dispensários, né, que são os espaços onde se vendem produtos de cannabis. Hoje nos Estados Unidos você tem acho que 19 ou 20 estados que já liberaram a cannabis recreativa e 39
que já liberaram a cannabis medicinal. Uhum. E aí, isso são regulações estaduais, né? Não tem nada que harmoniza isso no país como um todo. Então tem entraves, você não pode vender um produto a partir da Califórnia. Isso deve ser uma doideira, né? É uma doideira. Né? Mas acho que felizmente, a gente está num estágio muito mais maduro aqui no Brasil. Eu acho que a exigência que a Anvisa faz por ter médicos avaliando os casos, prescrevendo, é super saudável. Eu acho que é importante esse negócio. De fato, ele provoca o nosso organismo, né? O modelo de ação da cannabis medicinal, na verdade, ela estimula sistemas fisiológicos do nosso corpo a combater uma série de doenças. Ela é usada exatamente para que tipo de tratamentos, né? Imagino que para doenças mais crônicas, né? Mas o que exatamente a cannabis ajuda, né? Então, tem algumas áreas de especialidade onde já tem mais estudos científicos. Então, tem que lembrar o seguinte: a cannabis ficou quase 70 ou 80 anos na berlinda. Uhum. Né? E aqui um pouco da história que é muito interessante, eu achei curioso. Né? Por que a cannabis ficou proibida no mundo? Né? No início dos anos 1920, naquela década, você tinha uma migração de mexicanos ali para o sudoeste americano muito forte. Uhum. E eles vinham com o hábito de fumar a marihuana. Né? E eles começaram a entrar nas cidades americanas e começaram a criar distúrbios sociais, porque eles chegavam, queriam trabalho, queriam um lugar para morar, criavam suas comunidades, né? E eles vinham com seus hábitos, a sua cultura, né? E criavam lá os seus desafios nas cidades, né? Nas regiões que eles vinham. E tinha um americano que era presidente, era um político, presidente de uma agência reguladora que era precursora do FDA na época, que muito habilmente criou um movimento associando os distúrbios sociais que o povo criava lá com o hábito da marihuana. Como se ele estivesse fazendo isso sob a influência da marihuana. Não tem nada disso, você tem relatos de estudos científicos da época dizendo que uma coisa não tinha nada a ver com a outra, mas ele criou um contexto social que fez com que a Califórnia proibisse a cannabis em geral. E aí, num curso de 5 anos, todos os estados americanos e depois o mundo inteiro seguiram essa visão e acabaram proibindo o consumo da cannabis medicinal, transformando ela em droga. Com isso, pesquisas pararam de ser feitas. Então você passou quase que 80 anos sem pesquisar os benefícios da cannabis medicinal, até que alguns pontos ao redor do mundo começaram a retomar isso. Teve um cientista israelense que faleceu recentemente, que chamava Rafael Mishulam, que contou uma história muito interessante, e na década de 90 ele começou a ficar interessado sobre o tema da cannabis e ele tentou autorizações lá em Israel para conseguir pegar o produto para fazer estudos científicos e ele não conseguia autorização. Então ele fez um acordo com a polícia e ele ia com uma bolsinha debaixo do braço, entrava naqueles galpões de apreensão de droga da polícia e eles botavam produto na bolsinha e ele saía como se não tivesse nada. Para ele poder estudar. Para ele poder estudar. Então ele começou a produzir conteúdo, ele foi quem identificou ou definiu o sistema do canabinoide, separou as moléculas do CBD e do THC há quase 20 anos atrás. Então ele foi um grande impulsionador para trazer a cannabis de volta para o debate. Né? Então isto agora já tem uma produção científica um pouco mais estruturada. No início da Connect, lá em agosto de 21, a primeira coisa que a gente fez foi juntar o nosso comitê executivo médico para ler todos os papers que a gente tinha encontrado naquele momento ao redor do mundo sobre o tema. Eram quase 800 papers. E a gente estruturou algumas áreas de especialidade. Então, onde que você tem referências científicas mais robustas hoje para o uso da cannabis medicinal? Sempre pacientes crônicos, na sua grande maioria dos casos. Muito em doenças neurológicas. Então, aí você pega a epilepsia, autismo, alguma coisa de Alzheimer. Então, estas doenças neurológicas, por razões que estão sendo estudadas ainda, elas são muito bem impactadas pelo uso da cannabis. Depois você tem... a cannabis tem um poder anti-inflamatório incrível. Incrível. Então, tem muita gente que usa isso para esporte, porque ela reduz a inflamação da musculatura. E melhora o rendimento. Então, o uso do esporte é um uso também bastante importante e crescente. Você tem um uso importante na oncologia, não ainda no tratamento do tumor, porque os estudos são muito recentes, não tem um N, uma quantidade de pessoas estudadas suficiente, mas já tem estudos que mostram a redução de tumores usando concentrações e formulações de cannabis, mas já tem muito estudo sobre o uso do paliativo. O que é o paliativo? Você está num tratamento de câncer, fazendo radioterapia ou quimioterapia, e você começa a ficar debilitado, você tem problema de sono, você tem problema de alimentação,
inflamação. Então, a cannabis estimula os teus sistemas fisiológicos e o teu corpo começa a reagir melhor, você se alimenta mais, você dorme melhor, o teu corpo fica mais forte. E aí Ou seja, ela ajuda no tratamento em si, não especificamente no tumor, na causa. O teu organismo mais forte, você num tratamento agressivo, que é uma quimio, uma rádio, consegue estar mais forte para enfrentar esse tratamento. Então é um uso também com muita indicação. E você tem agora também as doenças mentais. Então, todas essas as doenças do novo milênio, né, como eles dizem, né, estresse, burnout, TDAH, também tem uma aplicação muito forte das terapias com cannabis. Caramba, isso provavelmente vai evoluir demais, né? Porque agora cada vez mais estudos, cada vez mais testes, cada vez deve ir para... sei lá, daqui a algum tempo a gente vai estar falando provavelmente de outras áreas de benefício dessa substância, né? Exatamente, tem muita coisa para vir. E o Brasil é o segundo polo de produção científica sobre cannabis hoje no mundo. É sério? Então, assim, tem coisas muito legais sendo produzidas aqui com médicos e com pesquisadores de muita qualidade. Pra você ter uma ideia, a gente em junho, julho de 21, quando eu comecei a estudar isso, a literatura indicava que a planta da cannabis, que é uma planta diferente daquela que produz a maconha, o recreativo, porque ela tem baixo teor de THC, ela tem condições mais ela foi alterada geneticamente? Não, elas são primas, vamos dizer assim. São primas, exatamente. E agora tem melhoramento genético sendo feito nas duas frentes, né? Então você tem plantas muito mais potentes hoje, mas elas são de origem já cepas diferentes. Mas há 2 anos atrás, os estudos indicavam que a planta tinha por volta de 120 canabinoides, que são as moléculas, né, relacionadas à cannabis. Estudos recentes estão mostrando que a planta chega a ter 400 moléculas. A mesma planta. Ou seja, os estudos estão se aprimorando. Estão trazendo informações novas e nós estamos falando basicamente de 2 aqui, CBD e THC, que são os mais conhecidos. Agora está vindo uma nova leva de CBA, CBN, THCV, assim, tem N outras moléculas que a gente está descobrindo. Então tem um curso ainda de estudo e de desenvolvimento nos próximos 20, 30, 50 anos, que eu acho que também é um pouco da redescoberta do que a gente está fazendo das terapias que eu diria assim, não sintéticas, que não é aquela produção sintética da indústria farmacêutica tradicional, também de novo aqui, sem julgamento de valor nenhum. São alternativas, lógico. Era o chazinho da vovó que tinha coisas que de fato funcionavam. É verdade. E a gente não pode fechar a vista. Quer dizer, quantos povos... Quem nunca tomou um chá de boldo? Exatamente. Quer dizer, como é que os povos se tratavam séculos atrás ou milênios atrás, quando não existia moléculas sintéticas. Então eu acho que assim, não é que uma coisa vai substituir a outra, mas eu acho que elas têm aplicações muito bem definidas e a gente está redescobrindo terapias que são, eu não vou chamar de alternativas, porque eu não acho que a cannabis não é uma terapia alternativa, é uma alternativa de terapia. Né? Bom ponto, porque eu ia falar isso, eu ia falar que era uma terapia alternativa. Na verdade, é uma outra linha de terapia. Linha de terapia. Ou seja, você tem a linha sintética, eu não sabia que chamava assim, você tem a linha sintética e você tem a linha mais natural com cannabis. Então você tem 2 linhas para seguir, né? Então quanto mais, aqui leigamente falando, quanto mais linhas para seguir, mais opções você dá para os pacientes. Exatamente. E mais conforto para as pessoas. Exatamente. Essa é a lógica. E aí qual é o desafio? Você precisa capacitar muitos médicos, você precisa trazer conteúdo estruturado, apoiar os médicos nesse processo de aprendizado, porque essa não é uma terapia que hoje é ensinada em sala de aula. Né? Esse é um trabalho que a gente está fazendo e na Connect nós temos uma vertical de educação que a gente criou para desenvolver, estamos desenvolvendo agora um MBA, uma pós-graduação para médicos nisso, porque você, de fato, ele tem um potencial de ação no nosso organismo bastante poderoso. O médico é um tratamento quase que individualizado, porque o nosso organismo vai reagir de maneiras diferentes, porque a gente tem uma quantidade, uma distribuição de receptores que são ativados pelos canabinoides no nosso organismo, que são diferentes. Então, nós dois podemos ter dor crônica, que também é um outro uso muito importante da cannabis. Vamos dizer que nós dois temos dor lombar crônica, tá? Nós vamos no mesmo médico, o médico vai dar a mesma formulação, a mesma dosagem, você vai ter uma reação ao tratamento diferente da minha. Você pode sentir mais dor do que eu depois do tratamento. Porque você vai precisar de um ajuste na formulação e na dosagem um pouco diferente da minha. Né? Porque você tem ali uma quantidade de receptores diferente, uma distribuição diferente no organismo. Então,
esses tratamentos, eles vão se aproximando do mundo dos fitoterápicos. Então, são tratamentos que são extraídos de plantas, né? Diferente de uma molécula sintética, que ela é replicável. Qual é a diferença aqui? A molécula sintética, você bota... É uma máquina que produz e você sempre tem o mesmo produto no fim da linha. Um produto fitoterápico, você precisa de um processo de gestão do processo de produção, rastreabilidade da origem da planta, de onde você vai extrair, porque se a planta tiver um pouco mais de sol, um pouco menos de umidade, Caramba. Tudo isso afeta a concentração. E se você é natural, não tem, você tem que... Você vai variar um pouco. Então você tem que tentar controlar ao máximo, e no caso da cannabis, os medicamentos normalmente são produzidos em estufas, em ambientes fechados, controlados, para ter o máximo de padrão possível, né? Em ambientes controlados. E você precisa acompanhar o paciente, porque pequenas alterações da concentração mudam. Então, um exemplo que eu achei foi muito curioso que a gente teve na Connect aí há uns meses atrás. Neste programa que a gente chama de Connect Cuida, que é a coordenação de cuidado, como é que acontece? Você chega lá, você tem dor, o teu médico não trata com cannabis medicinal. Então você entra em contato com a Connect vai entender qual é a tua expectativa. Você fala, eu tô com dor, com isso eu não consigo dormir direito. Tá bom. A gente tem lá quase 1.500 médicos hoje conectados com a gente vai te aproximar desses médicos, marcar uma consulta. Normalmente é feito por telemedicina hoje, né? Porque é muito mais prático. O médico avalia o teu caso. Você fala, você de fato tem uma indicação para o uso da cannabis medicinal. Ele gera uma prescrição. Essa prescrição vem num formato digital para a gente faz todo o trabalho de aprovação na Anvisa. Com a aprovação da Anvisa e só após a aprovação da Anvisa a gente pode apoiar a importação do tratamento. E uma vez que você está recebendo o tratamento, entra essa equipe de coordenação de cuidado. E aí para acompanhar se a dosagem está certa, se você está tendo impacto. Então quase que diariamente você vai ter um contato de um enfermeiro que vai conversar com você para como é que é, teu sono está melhorando? De 0 a 10, como é que está teu sono? Tua escala de dor, como é que está? E aí tem outras condições clínicas, outros indicadores que a gente avalia. O que a gente percebeu? A gente estava fazendo um estudo com um grupo de dor. Então a gente pegou um grupo de pacientes que estava sob coordenação de cuidado, que estava tomando medicamentos diferentes e começou a acompanhar eles num processo de 90 dias. E a gente começou a ver que, depois de um mês e pouco, um grupo de pacientes começou a relatar mais dor. Então é uma escala tradicional de 0 a 10. Ele falou, na média, vamos pegar um número aqui, na média esses pacientes estavam dizendo que eles reportavam um nível 3 a 4 de dor, e depois de algumas semanas eles começaram a relatar um grau de 6 a 7. E a gente, tomando a medicação, a dor começou a aumentar. Eles começaram a reportar mais dor. E a gente olhou para aquilo e falou, mas é o mesmo medicamento, a mesma formulação. Vamos tentar entender o que é. Pegamos o COA, que é o certificado de produção, que mostra o que está na composição do produto. Tudo igual. Ligamos o fabricante. Olha, tem alguma coisa acontecendo, porque os pacientes estão reportando mais dor. O que mudou na tua linha de produção? Não mudou nada. Igual. Continua investigando. Passado um mês e pouco, liga uma pessoa desse fabricante, né? E ele fala, olha, queríamos reportar para vocês que a gente detectou numa das estufas, é tudo feito por LED hoje, tinha um canto da estufa com uma fita de LED que tinha queimado, que não era perceptível ao olho humano, mas a quantidade de luminosidade que estava batendo naquele canto estava alterada, e isso estava criando pequenas flutuações na composição. Daquela estufa, daquela planta, E aqui, pequena flutuação, porque a planta tem mais coisa. A planta tem os canabinoides, mas ela tem terpenos, ela tem flavonoides, ela tem um conjunto de elementos que na composição daquele medicamento produzia aquele efeito. Pequenas variações, um pouquinho menos de CBD, um pouquinho mais de flavonoide, estava dando um outro efeito. E aí ele falou, mas beleza, mas por que o teu COA não pegou isso? E aí que foi a questão mais relevante. Aí a gente desmascarou a situação, porque o cara falou, de fato, a gente não está fazendo o certificado, a gente não está fazendo a análise para cada lote. Então, esse é o grau de cuidado que a gente tem que ter. Né? E aí ou seja, você apontou uma falha lá no fabricante, que estava supondo que estava tudo certo, porque tudo controlado, igual, tudo igual e tal, mas não estava. Exatamente. E aí esse grupo que vocês estavam testando que estavam com mais dor foi o grupo que estava tomando remédio. Voltamos para ver, a gente viu que teve uma mudança de lote. Nossa. E pegou. Então, é um tratamento que você precisa de fato acompanhar. Né? E você precisa dar esse feedback para o médico, porque os ajustes são muito finos. Mas a partir do momento que você de fato consegue acertar a tua formulação e você consegue achar a sua dosagem terapêutica, que a gente chama, que é aquela que estabiliza o tratamento,
A gente vê histórias incríveis. Isso deve dar muita satisfação, né? Eu tenho um vídeo aqui que depois posso compartilhar com você, que é uma senhora que tem 90 e poucos anos, que uma amiga minha que está se tratando com cannabis, é a mãe de uma amiga dela, que ela indicou. Ela falou, eu estou tratando, funcionou, e eu não sabia. Um dia ela me manda o vídeo dessa senhora, ela não estava andando de dor. E o vídeo mostra ela sentada numa cadeira, a filha conversando com ela, o andador está do lado, e você fica na expectativa, o que vai acontecer no vídeo? Ela vai pegar o andador, vai sair andando. Ela levanta sem o andador, ela dá 10 passos para frente e ela agacha, ela bota a mão no chão. Uma senhora de 92 anos, se eu não me engano. E que em tratamento há 45 dias e que não estava sequer andando de dor. Então, a capacidade de transformação na qualidade de vida que esse tratamento pode trazer. Isso é muito, muito disruptivo, né, cara? Isso é muito, assim, o que... Eu antes da gente conversar, obviamente, eu fui estudar um pouco esse ambiente, né? E eu cheguei a essa conclusão de o quanto... Primeiro, isso ainda vai evoluir, que a gente já falou um pouco aqui, e o quanto isso realmente pode mudar a vida de pacientes de diversas... A gente está falando aqui dor crônica, mas de diversos tipos de enfermidades. Isso mesmo. Né? Trazendo qualidade de vida. Cara, você falou no começo, trabalhar com propósito, né, cara? Com propósito. Isso cara, aí você conecta vários... Né, a questão do business, trabalhar com propósito na vida de pessoas. Isso é fantástico, cara. Muito legal. Alan, deixa eu te fazer uma pergunta. Primeiro, obrigado pela aula. Não, que é isso. Compartilhando o que eu aprendi nesses 2 anos aqui. Aula, assim. Cara, você fez assim, ó. Tava assim, você fez assim, ó. E eu espero que esse vídeo chegue para muitas pessoas que tenham, assim como eu, antes dessa conversa, muitas dúvidas sobre como a cannabis medicinal pode ajudar. Porque, imagina, passe esse vídeo para pessoas que precisam de ajuda. Isso aí. Né, para as pessoas poderem procurar ajuda, né? Porque isso pode mudar a vida, como o Alan está contando dessa senhora, pode mudar a vida de uma pessoa porque ela pode fazer um tratamento. Agora vamos trazer um pouco para o business, né? Vocês fundaram uma empresa que trabalha com um negócio extremamente novo, né? Então eu tenho uma alusão aqui na minha cabeça, vocês pegaram assim um mato alto, assim, vocês estão ali, tipo, né? E tipo, não sabe exatamente o que vai encontrar, porque é muito novo, regulações, leis, estudos, preconceito, né? Tem muita coisa que vocês devem tá olhando, né? Eu queria entender, do ponto de vista de business, quais foram ou quais são os pontos que vocês tiveram assim mais dificuldade até agora, né? Falando agora do business, né? De montar uma empresa do zero lá em 2021, estamos em 2023, 2 anos, né? Quais foram os pontos mais críticos que vocês passaram até agora? Eu acho que logo que a gente começou a Connect, a maior parte das empresas que estão hoje no Brasil, neste mundo da cannabis medicinal, estão focadas em produto. Então, hoje é relativamente simples você desenvolver uma formulação de um produto com cannabis medicinal e conseguir torná-lo disponível para importação para o Brasil. Né? Acho que levar ele daqui para frente, enquanto aprovação como medicamento, é uma outra discussão, mas essa primeira fase é relativamente simples. Né? E a gente quase no começo, a gente namorou com a ideia de ir nessa linha de ter um produto, uma linha de produto. Mas olhando para a necessidade dos pacientes e dos médicos, a gente logo no começo falou, pô, aqui já tem muita gente fazendo um trabalho, vários fazendo um trabalho de qualidade, mas não tem ninguém de fato ouvindo a necessidade do cliente, do paciente e das próprias marcas, porque as marcas tinham dificuldade de acessar os médicos, né, e conseguir apresentar os seus produtos, os seus diferenciais. Então, o primeiro desafio que a gente lançou para o mercado foi quando a gente trouxe a ideia de criar um marketplace de cannabis medicinal. E a visão ali era, eu preciso olhar para o paciente e eu preciso conseguir tornar esses tratamentos acessíveis em termos de velocidade de chegada do medicamento, porque era tudo importado e demorado há muito tempo, e custo. Né? E aí custo precisa equilibrar qualidade com custo.
Então eu podia trazer produtos de baixa qualidade e derrubar o preço. A gente não acredita nisso. A gente tem uma barra de curadoria que define uma qualidade mínima de produtos que atendem aquilo que os médicos estão buscando. E a gente começou a fazer esse trabalho. E no começo, quando a gente começou a lançar a ideia para aqueles que tinham produto aqui, né? Isso era julho de 21. A gente fez o primeiro protótipo do Marketplace em 45 dias. Uau! Né? Falei, vamos testar rápido, vamos ver se dá atração. E quando a gente começou a testar e fazer uns pilotos com algumas marcas, muitos me chamaram de loucos. Isso é um absurdo, nem vou colocar meu produto nunca aí, de jeito nenhum, não faz nenhum sentido. Mas no fundo, a gente tem um foco muito grande, que é como é que a gente traz mais qualidade de vida, saúde e bem-estar para o paciente. E aquilo fazia muito sentido. A gente olhava para aquilo e falava, se a gente consegue trazer informação de qualidade científica e dos produtos, educa os médicos e consegue educar os pacientes, essa química vai acontecer. Vamos dar um pouco de tempo ao tempo e vamos fazer esse negócio acontecer. E o Marketplace começou a ganhar vida. A gente fechou o primeiro mês, a gente tinha, 20 produtos. No final do ano a gente já tinha mais de 200. Hoje nós temos mais de 800 produtos no Marketplace. Então, e a busca ali é por tudo aquilo que o médico eventualmente considerar como algo possível para o tratamento do paciente, ele deveria conseguir encontrar na Connect. Então hoje a gente faz um trabalho junto com os médicos para tornar acessível produtos que eventualmente não estão disponíveis no Marketplace. Então acho que esse foi um primeiro desafio de quebra dos modelos de negócio que estavam disponíveis naquele mercado e mostrar para os médicos e para os pacientes o benefício de você ter um ambiente com muito conteúdo. E a gente disponibiliza o conteúdo, tá? A gente dá treinamento para os médicos, a gente dá todo esse trabalho científico que a gente fez, que eu te contei, que a gente foi estudar os papers, a gente estruturou isso no que a gente chama de white papers. E a gente dá para os médicos para eles entenderem o mercado, entenderem como é que funciona a cannabis, porque se eles não tiverem o conhecimento, não vai rolar. Eu acho que, passada essa fase, eu acho que o grande desafio que a gente tem hoje é a educação. Educação no mercado. A gente adquiriu 2 empresas nesse processo, né, esses menos de 2 anos de vida da Connect. Uma é um portal de conteúdo que chama Canalize, e ali é um time de jornalistas. Um pessoal que, de fato, debate o tema da cannabis de uma maneira mais ampla, mas procurando separar, né, o que é o medicinal do recreativo, quais são as origens disso, quais são os pontos que estão sendo debatidos. É um ambiente para fomentar o debate de uma maneira construtiva. E aquilo que gera de demanda ou interesse para o medicinal, a Canalize conecta com a jornada dentro da Connect. Depois, no meio do ano, isso foi lá em janeiro de 21, e uma outra empresa que a gente adquiriu, que se chama Dr. Cannabis, que tinha um pequeno e-commerce que estava se transformando num marketplace, mas eles tinham feito, além disso, desenvolvido toda uma abordagem de educação de médicos com cursos, seminários, que eu acho que fazia muito sentido a gente aproveitar aquilo para a gente poder escalar. E ganhar velocidade. Né? E foi esse o embrião da criação dessa vertical de educação que a gente fez. Então hoje, se me perguntar qual é o maior desafio que a gente tem, é educar o mercado. É combater o preconceito, é ter oportunidades de falar de uma maneira qualificada, estruturada, como essa que você abriu para a gente aqui hoje, porque as pessoas não têm, a maior delas não tem, não tem conhecimento. Não tem conhecimento. E eu tiro por mim, por exemplo, né? Eu me considero um cara razoavelmente antenado por aí e, tipo, não era uma coisa que eu, se você não tivesse vindo aqui e eu não tivesse estudado um pouco pra gente conversar e a gente não tivesse tendo essa conversa, eu não ia ter essa informação. E eu, conversando aqui com você, já tô pensando em várias pessoas do meu relacionamento que podem se beneficiar. Né, de tratamentos com cannabis medicinal. Então eu acho que eu espero que isso aconteça com as pessoas que estão assistindo a gente também, né? De novo, levar essa mensagem para ajudar as pessoas, né? Só para fazer um resumo, ver se eu entendi o negócio da Connect. Então, por exemplo, eu sou um paciente, uma pessoa que tem, por exemplo, uma dor crônica. Aí eu acesso o portal de vocês e eu me comunico com vocês dizendo, eu tenho aqui uma dor crônica. Aí vocês vão me conectar com um médico. Isso. Aí esse médico vai fazer uma consulta comigo, a gente remota, a gente vai conversar, a gente vai, enfim, fazer exames provavelmente, tal. E depois que ele analisar, ele vai me receitar um medicamento. Isso. Aí, no próprio portal de vocês, eu tenho acesso a comprar esse medicamento. Exatamente. E vocês fazem todo esse processo de aprovação mim. Na Anvisa, aprovação da receita, a importação do medicamento, isso mesmo, exatamente. Aí, beleza. Aí o medicamento chega para mim, eu começo o tratamento. Aí vocês têm a equipe que vai me acompanhar para ver se
o medicamento. Você está tendo o benefício esperado do tratamento. É isso aí. Legal. Exatamente. E aí essa equipe fica comigo, ajustando, me acompanhando isso e tal. Mesmo. É esse o business de vocês. Então, é por isso que eu comecei dizendo, é uma empresa de saúde que cuida de pacientes crônicos utilizando a cannabis medicinal como terapia. Né? Cara, mas o olhar é no paciente. É assim, eu adoro essas ideias que vocês tiveram, né, de pegar um grande problema que estava ali, que talvez ninguém tinha enxergado, como você acabou de dizer, que os competidores falam, imagina, tá louco, tal. Pegar um problema e criar, né, um business, né, em cima desse problema, que óbvio é um business, tal, tem que ganhar dinheiro, tem que ter rentabilidade, tal, mas tem esse propósito gigante por trás, né? Isso é fantástico, cara. E aqui tem uma coisa também que primeiro que a gente começou com gente muito jovem. Nossa faixa etária hoje na Connect deve estar na casa dos isso 28, dos empregados, dos funcionários, dos colaboradores que a gente tem. E por que isso? Porque a gente quis começar com um grupo de pessoas sem viés, sem preconceito. Então a gente tem as pessoas que vêm se conectam muito rapidamente com o propósito, né? E isso era parte dessa experimentação, de nós queremos fazer alguma coisa diferente, né? Com um foco muito claro. E a gente lá não tem atalho, né? Essa é uma indústria que é muito maior do que o Brasil, é muito maior do que, sabe, não tem, é uma onda. Nós estamos chegando muito próximo no momento em que o governo americano deve passar a lei federal lá. Eu acho que assim que passar a lei e descriminalizar a cannabis como um todo, é o processo inverso do que aconteceu há 100 anos atrás. 100 anos atrás. Em 5 anos, a gente vai ter a cannabis medicinal, principalmente, liberada, eu diria, praticamente no mundo inteiro. Né? E aí muito mais estudo vai vir. Quer dizer, essa curva de aceleração está só começando. Então, a gente fomenta muita coisa, porque eu não estou preocupado em maximizar o curto prazo. Essa é uma empresa que foi criada para o longo prazo. Porque se a gente quer de fato cuidar de pacientes crônicos no longo prazo, eu preciso perenizar a Connect, porque os pacientes crônicos vão estar aí por anos, décadas. Né? A faixa etária média dos pacientes que a gente trata hoje está ali ao redor dos 40 a 50 anos. Claro, a gente tem muita gente de mais idade, mas a grande massa das pessoas está na faixa dos 40 a 50 anos. Acho que até um pouco por essa curva de adoção, com aqueles que têm uma menor barreira de preconceito, estão mais próximos do debate. Mas mesmo nas faixas etárias maiores, a gente está vendo muita gente que está olhando para as coisas e vendo, pô, deixa eu experimentar. Né? A mídia tem ajudado muito. A gente tem um estudo que a gente recebeu que disse que concluiu que de 2019, entre 2018 e 2020, 70% das matérias que foram publicadas nos grandes veículos de imprensa, digitais ou não, falavam da cannabis do lado pejorativo, do lado negativo. Então falava do drogado, da maconha, do cara que ficava lá na rua, da violência. Exatamente. De 2020, depois que a Anvisa começou a se posicionar, de 2020 para frente, praticamente inverteu. Mais de 75% das matérias que são veiculadas hoje, elas falam de estudos de caso, mostram lá um paciente que relata o caso dele com os benefícios que ele está tendo usando a cannabis medicinal. Legal, cara. E isso está ajudando a disseminar o conceito. Né? Você vê um movimento agora em São Paulo, que há 3 meses atrás, o governador sancionou uma lei para levar a cannabis medicinal para o SUS. E a gente ajudou isso. E aí muita gente vem me perguntar, fala, pô, pera um pouquinho, mas o SUS quer dar lá na ponta, isso aqui vai contra o seu negócio? Não. Esse mercado é tão grande. A gente mapeou as principais doenças e condições clínicas que poderiam ser tratadas com cannabis. Pelo SUS, você tem pelo menos 130 milhões de pessoas no Brasil que poderiam, de alguma maneira, ser tratadas com cannabis. Se beneficiar com isso. Quer dizer, uma parte disso... Vai além do business, né, cara? E uma parte disso vai ser tratada no SUS. Sim, e é super legítimo, sistema fantástico, né? Que tem muita coisa que funciona que as pessoas não conhecem. Né? A gente critica, mas sem conhecer de fato. Eu estava do outro lado da saúde, né, enquanto hospital, lá vendo o SUS. Tem muita coisa bacana que funciona. E tem uma parte da população que não vai usar aqui, vai precisar de um apoio diferente, vai precisar de um acompanhamento diferente, vai precisar de produtos que não estarão disponíveis neste canal. Então, fomentar vai além de uma visão de curto prazo da Connect, de vou só fomentar coisas que podem nos beneficiar diretamente. Não. Eu preciso fazer o mercado crescer. Para fazer o mercado crescer, eu preciso educar a população. Eu preciso engajar as pessoas e médicos que saibam usar. Porque também tem uma discussão de que assim, o cannabis não serve para unha encravada e dor de ouvido. Não é que serve para tudo. Né? E quem está habilitado a dizer para que serve e como serve é o médico. Por isso que vocês estão
disseminando conhecimento, fazendo a questão de treinar os médicos e tal, porque quanto mais médicos, mais dissemina. Mais você vai disseminando esse fantástico, conceito. Cara. Exatamente. Fantástico. Alan, eu ficaria aqui com você mais horas conversando sobre esse assunto, porque eu acho que tem muitas e muitas coisas, mas quero te agradecer imensamente por você ter vindo aqui, parabenizar pelo propósito da tua empresa, pelo que vocês estão fazendo e farão ainda, como potencial cliente no futuro, né? Porque todo mundo vai ter um probleminha aqui, outro ali, então como potencial cliente no futuro. Mais uma vez, obrigado por você ter vindo aqui, foi uma honra imensa te receber. Nossa, incrível. Acho que a honra é minha. Obrigado pelo espaço, obrigado por ter a oportunidade de compartilhar um pouco da minha vida, né, das minhas experiências. Eu acho que a gente está falando para um público aqui que tem, né, porque você está me dizendo, gente que está começando a descobrir, né, se desenvolver na vida. Eu acho que essas pessoas, vocês têm que agarrar as oportunidades da vida. Não fiquem se autolimitando, não se coloquem em caixinhas, se preparem, venham para um bom debate construtivo, mas construam um caminho de vocês. Saiam do assento do passageiro e sentem no assento do motorista, né, da sua vida, como pessoa e como profissional. Uhum. Construam a vida de vocês. Tem muita coisa legal acontecendo. Esse mundo de trabalho, esse mercado de trabalho está se transformando. Falo isso porque essa é uma conversa que eu tenho com as minhas filhas. Uhum. E às vezes elas me fazem perguntas, né? E eu tenho dificuldade de responder, porque eu tento responder olhando pro retrovisor, mas a velocidade da transformação do mundo está vindo de uma maneira tão grande que a gente tem que ter a humildade de olhar e falar assim, não tenho a resposta, mas vamos construir junto? Né? Essa pergunta minha filha me fez, está no 2º ano de psicologia, estudando nos Estados Unidos. Falou, pai, eu não sei para onde que eu vou quando eu me formar. Eu falei, filha, calma, você está tendo uma informação de base para aprender a conhecer as pessoas. Então você vai ter um arsenal de conhecimento que vai poder te abrir caminhos em várias oportunidades da vida. Então, não fica angustiado agora. Primeiro termina a faculdade. Depois nós vamos lidar com esse problema e vamos junto viver isso. Então, acho que é muito legal poder falar aqui pro teu público. Obrigado pela oportunidade, é uma honra. E a gente segue assim, aprendendo todo dia, construindo coisas novas. E estamos aqui de portas abertas. Sempre que você precisar, quiser falar, tiver alguma novidade, vem aqui contar pra gente. Maravilha. Mais uma vez, obrigado. Super obrigado. Eu que agradeço. Uau, pessoal, essas conversas, eu vou tentar ilustrar para vocês. Eu não sei se está aparecendo aqui as fumacinhas saindo aqui da minha cabeça, mas essas conversas eu adoro, porque elas me tiram completamente da minha zona de conforto, que é tecnologia, que é vendas, e agregam demais pro meu dia a dia, pro meu conhecimento. Eu tava falando isso pro Alan no começo, eu falei, todo mundo chega aqui, né, fala coisa e tal, e mais uma vez eu tenho essa sensação de que eu aprendi demais com o Alan, que esteve aqui contando um pouco do negócio dele, da carreira dele. Eu espero que com vocês tenha acontecido a mesma coisa. Senta o dedo no like aí, distribui esse conhecimento, distribui esse episódio, porque além de conhecimento, ele pode causar impacto na vida e na saúde de algumas pessoas. Então distribui esse conteúdo para a tua galera toda, para a gente poder, quem sabe, ajudar pessoas que estão buscando tratamentos e que talvez não conheçam o tratamento do cannabis medicinal. Fiquem bem e até o próximo episódio.